Boa noite, prezados irmãos. Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Senhor, Pai de toda a cristandade, derrama a luz do teu amor sobre todas as criaturas de tua criação neste mundo de prova e de expiações. Fortalece a todos aqueles que estão a caminho, a fim de que possamos trabalhar na tua santa vinha, a derramar as lições extraordinárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Que as tuas bênçãos, Senhor, seja conosco hoje e sempre. Observando no momento atual em que vivemos na Terra, com os últimos acontecimentos que nós estamos vivenciando no dia a dia, é de repensar o nosso cuidado em prol de nós mesmos, com a finalidade de que possamos cada vez mais adentrar nos caminhos de Jesus. Fazendo uma reflexão do momento que vivemos na Terra, que nos últimos dias tenham ocorrido assassinatos, muita fome, desemprego, são dores constantes diante da sociedade na qual nós vivemos. E por fim, fazendo uma reflexão no sentido da pessoa do Lázaro, dos acontecimentos breves desses dias, onde toda a sociedade brasileira estava com seus pensamentos direcionado a uma criatura que também, como nós, somos filhos de Deus. E cada um jogava, de acordo com seu pensamento, a ira contra aquela pessoa, o ódio, pensamento voltando para uma guerra em que aquela criatura tinha se tornado realmente um desertor dos ensinamentos de Jesus, e que esse devia passar pelo crivo das armas, a fim de que a coisa venha a melhorar na nossa sociedade. Analisando esse assunto, e com a responsabilidade de cumprir mais uma meta junto à Associação Espírita O Caminho da Luz,
nós selecionamos um tema contido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Retribuir o Mal com o Bem. Analisando também, de acordo com aquilo que nós estamos sempre estudando, fizemos uma reflexão e fomos em busca de detalhes existentes próximo a nós, com o título chamado Colônias Espirituais. Fazendo uma nova reflexão sobre esse assunto, por que tal sentido das colônias espirituais? E nós, observando com mais cuidado, chegamos a um ponto de entender que tudo se faz necessário. Deus, na sua sabedoria suprema, luz primeira, a dar a condição para cada um de nós, criaturas ainda distantes da realidade do amor, estamos na Terra para aprender, para vivenciar os momentos de cada minuto, de cada hora, mas com aprendizagem interessante para que nós possamos subir na escala da compreensão melhor para uma felicidade futura, porque hoje ainda somos pequeninos. Eu, Claudivan, não sei quando, momento da minha partida, qual o crivo que eu vou passar no mundo espiritual. Se eu realmente aprendi as lições que o nosso Mestre Jesus tem ensinado, ou se eu me tornei um egoísta perante toda a sociedade, usando o desamor por falta de entendimento perante essa mesma sociedade, deixando, em primeiro lugar, de usar o amor para comigo mesmo, para adentrar numa situação de acusador de outrem. E por isso nós buscamos, junto às colônias, e temos aqui várias colônias próximo de nós, contidas em todos os estados, e eu peguei aqui um final para explicar o seguinte, que as colônias são de diversos tipos. Exemplo, socorrista, para aquelas criaturas que já têm essa condição, que no momento do desencarne, tem aqueles irmãos trabalhadores da boa vontade, que vêm em busca desse irmão, daquela irmã necessitada, na condição de doente e que precisa de colaboração, de ir para uma enfermaria, para um hospital, para receber o tratamento devido de acordo com a sua vivência na Terra. Mas tem também aquelas colônias correcionais, que foi criado por Deus. Não foi por Claudivan,
não foi outro dirigente de instituições, outras, mas foi o Criador que, por amor, sabendo da necessidade de cada um de nós, colocou determinadas situações para que cada um vivencie o momento de suas necessidades espirituais. Então, quando a gente fala numa condição correcionais, é pelos nossos atos cometidos. Então, eu estou trazendo isso em primeiro lugar para a minha condição espiritual, fazendo com que cada um de vocês, prezados irmãos, Braga da Costa, Maria Nara, que já faz presente, Claudeci e tantos outros, né, que já estão presentes, Analice, Maria José, Arinho, que estou vendo ali a foto. Então, que traga para si esse assunto, fazendo uma reflexão, não para os outros, mas para nós. O que é que nós devemos dar um ponto de partida em busca de uma realidade com relação ao amor. Há outras colônias que existe estudo de desenvolvimento das artes, pesquisa no conhecimento científico e muitas outras, né? E diz o seguinte: o que rege a formação das colônias espirituais é a lei de afinidade. O que significa isso? Para cada um de nós, teremos o direito de adentrar a uma determinada colônia de acordo com aquilo que hoje nós estamos praticando. Uns entram para uma colônia já mais adiantada e outro está localizado nas colônias correcionais. Podemos dizer, num presídio, ou seja, qual for a situação que deve fazer a reforma na criatura por necessidade espiritual, na condição que ele se encontra. Então, isso Deus criou para todos nós, para todas as criaturas terrenas. Então, vamos buscar um dos ensinamentos extraordinários que Jesus nos ensinou: retribuir o mal com o bem. Vamos fazer uma análise. Será que a sociedade brasileira, nos dias que decorrido durante 2 semanas aproximadamente, um mês, será que ergueram os seus pensamentos bondosos a fim de orar por aqueles irmãos que tenha cometido tantos assassinatos, cometido tantos erros, tantas falhas, Lázaro, e que também, por sua vez, foi assassinado, sofreu o assassinato. Será que nós, estou me colocando, elevemos nossos pensamentos para orar por aquela criatura, ou que usamos o nosso pensamento para condená-lo cada vez mais? E vejamos o que foi que Jesus nos ensinou, que está contido no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema retribuir o mal com o bem. Aprendeste, que foi dito, amarei o vosso próximo,
e odiarei os vossos inimigos? Eu, porém, dizia Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a nossa recompensa? Não procede assim também os publicanos, se apenas os vossos irmãos saudarem, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Prezados irmãos, eu trouxe à tona, neste momento, esse tema para que cada um de nós, eu estou sendo somado dentro dessa sociedade, me incluir dentro desse mesmo pensamento. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo e contra o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa ao irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança, é claro. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. É claro, todos nós já aprendemos isso, que não temos a mesma confiança com aquela pessoa que se tornou um inimigo nosso, mesmo até aqueles consanguíneos dentro do nosso ambiente, com a vivência dentro da nossa casa, que estão coligados conosco, mas são espíritos diferentes, de capacidade com diferenças junto a nós, que vieram a uma necessidade dessas criaturas, filhos de Deus, se unir a um grupo de pessoas
que tenha mais avançado a capacidade espiritual no bem-estar dele e de outros, para servir de instrumentos para ajudar aquele que está mais atrasado. Esse é o pensamento de Jesus. Embora aquela criatura crie tantas dificuldades dentro do lar, muitas vezes são nossos filhos, nossos parentes mais próximos, que está no seio familiar, mas há uma diferença muito grande entre si. Mas qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso verdadeiro pensamento no agora? Se ele veio no seio familiar, é porque há uma grande necessidade de que seus familiares, que já conquistaram no tempo algo melhor, que esse algo melhor passe a ser também dividido com aquelas criaturas que estão mais atrás, que são menores. Quando eu falo isso, eu estou falando daqueles que muitas vezes não obedecem aos pais, que não entendem ainda os irmãos, ou avós, tio, seja qual for o título de parentesco dentro daquele grupo. Mas a doutrina espírita, prezados irmãos, traz no bojo da sua constituição, que são os livros da codificação, principalmente o Evangelho, que vem nos ensinar essas lições maravilhosas através do amor, e muitas vezes nós passamos despreocupado, esquecido dessa nossa responsabilidade. Eu não tenho o direito de acusar quem quer que seja. Eu não tenho o direito de acusar quem quer que seja. Estamos trabalhando dentro de um princípio de ensinamento benéfico para toda a humanidade. Mesmo aquelas criaturas mais vil possível, que nós temos nos ensinado constantemente, de que quando, nas orações, nos nossos pedidos ao Senhor do Universo, quando pedimos para os nossos familiares mais próximos, temos o dever obrigatório, como criaturas que está estudando o Evangelho de Jesus, que está vivenciando esses ensinamentos, de orar também por aqueles que estão bastante distanciados desses pensamentos de amor ao próximo. E o Evangelho, na noite de hoje, vem trazer esses ensinamentos, prezados irmãos, para que, a partir de hoje, é um pensamento nosso, possamos assumir uma responsabilidade conosco na condição de espírita. No momento da reflexão contrária a uma determinada criatura, pelo mal que ele anda praticando, possamos mudar esse pensamento e orar por ele também. Pedir a Deus
que ajude mesmo aquele que está distanciado desse nosso pensamento, nas nossas orações. Pai, perdoa aqueles que ainda não sabem o que fazem. São teus filhos a caminho, que estão deste mundo para aprender as lições necessárias para a sua evolução espiritual. São teus filhos amados. É sim, aprendendo com os ensinamentos de Jesus. Outrora, nós talvez fôssemos criaturas mais distanciadas dessa compreensão. Mas quando nós estudamos aquilo que Jesus, nosso Mestre amado, veio à Terra, que passou pelas dores, com a finalidade maior, prezados irmãos, de nos ajudar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu recebi, que vocês também receberam, de observar os ensinamentos necessários para a nossa evolução espiritual. Eu nunca vou esquecer de que quando eu quis levantar a mão, o pensamento, para receber Jesus no coração, recebi uma indicação direta. Primeiro, estude a Bíblia Sagrada. Veja só, nunca mais vou esquecer essa lição. Primeiro, compre a Bíblia Sagrada, estude para que possivelmente, posteriormente, você possa entrar numa congregação. Mas primeiro estude. Faça a sua seleção daquilo que você deve seguir, para que você aprenda e quando deu o primeiro pontapé da vontade de participar de uma religião, você tem uma base fundamental daquilo que você vai exercitar. E muitos dizem, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, mas será que realmente, eu estou me incluindo nesse meio, será que nós já estamos tão avançados nesses conhecimentos? Será que nós já transformamos a nossa condição espiritual obedecendo essas instruções que está contida nos Evangelhos de Jesus? Será que nós não estamos ainda distanciados desse amor que Jesus tem nos ensinado? E no momento, há poucos dias, uns 2 ou 3 dias atrás, ou nas semanas que se ocorreram antes desse acidente, né? Quantas criaturas elevou seu pensamento com a força tamanha de que aquela criatura fosse encontrado e fosse assassinado o mais antes possível, para deixar os habitantes da terra numa condição melhor. Aí nós perguntamos, será que apenas Lázaro tenha cometido esses defeitos, que foi irônico com toda a sociedade terrena? Ou que nós devemos fazer uma reflexão que esses momentos nós temos vivido constantemente dentro da nossa sociedade,
ainda por falta do verdadeiro amor. É só fazer a reflexão para dentro de nós mesmos, de cada um de nós. Será que nós já estamos com essa condição amorosa perante a sociedade, quando usamos os meios dos nossos pensamentos, esquecendo aquilo que está escrito nas lições maravilhosas de Jesus? Essa reflexão é para que nós possamos, queridos irmãos, meus irmãos, filho de Deus, filho de Jesus, o nosso mestre que veio à terra para nos ensinar o nosso caminho, para que possamos abrir as veredas para nós, cada um de nós, a fim de que possamos no amanhã distante dizer: hoje eu sou uma criatura feliz, porque realmente eu aprendi a amar e vivenciar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. É claro que até na casa espírita nós sentimos isso, né? O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer uma diferença alguma entre ele e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração. Eu vou fazer uma reflexão agora. Prezados irmãos, nós estamos unidos em pensamento nos dias atuais, principalmente na nossa instituição, Associação Espírita Caminho da Luz, fazendo os trabalhos na segunda-feira, todas as segunda-feiras, do Evangelho no Lar, junto às criaturas que se uniram ou desejaram participar desse Evangelho no Lar. E esse trabalho é para ajudar a cada um de nós, que foi orientado pela espiritualidade para essa finalidade. Nos dias de terça-feira, nós temos a reunião mediúnica, também composta daquelas criaturas que se responsabilizaram junto à nossa casa de participar desses trabalhos. Fazendo uma nova reflexão, digamos que na casa, nos nossos trabalhos de mediunidade, qual é a nossa obrigação maior? Quando o médium assumiu a responsabilidade como médium para incorporar ou receber a presença de um espírito doente, necessitado, quando eu digo doente da alma, né? Aquele que está passando em condições dificílimas
em que? Nas colônias correcionais, prisioneiro, ou que ainda está no nosso meio, no dia a dia, que desencarnou, ou seja, morreu, mas não desencarnou, está próximo ainda do corpo físico, ligado por aquilo que nós já estudamos e aprendemos, pelos fios, né, do perispírito, com aquele corpo no estado de perturbação. Aí nós dizemos o seguinte: será que essa assistência é indesejável ou nós vamos trabalhar aquela criatura próxima de nós para ajudá-lo? Seja ele aquela criatura que prejudicou seu estado corporal, físico, pelos vícios da vida, aqueles que cometeram assassinatos, e assim sucessivamente, seja qual for a maneira como ele vivenciou aqueles dias na Terra. Será que nós vamos expulsá-lo, esse irmão, porque tanto ele errou, ou porque nós temos um dever especial pela responsabilidade de ajudar aquela criatura com o amor que nós já adquirimos, com a nossa responsabilidade como ser humano junto a Jesus. Veja só, com quem nós estamos ligados por pensamento. E vamos esquecer que aquela criatura é um inimigo nosso, trazer no nosso pensamento que é um inimigo nosso, que nós não devemos ajudá-lo. É um ser, filho de Deus, que precisa receber as aulas necessárias, receber a compreensão necessária daquele que se dizem que já tomou ou que já bebeu a água que Jesus ofertou à mulher samaritana, que é a compreensão, trazendo para si a vivência do amor e sabendo distribuir essa mesma água para aquele que está ainda distanciado dessa nossa compreensão atual. Isso chama-se a manifestação do amor. Mas quando nós usamos a nossa mente, às vezes pelo momento de fraqueza ou de não fazer uma boa reflexão, pronunciamos a palavra miserável, já era para tu ter sido morto há muito tempo. Quem somos nós, prezados irmãos, para usar esse termo contra uma criatura que também é filho de Deus? Eu trouxe esse tema à tona porque captei as ondas, né, nesses dias que se passou, né, com esse assunto que foi um dos assuntos no Brasil. E milhares de outros aconteceram dentro desse mesmo tempo. Mas o Lázaro foi observado com os olhos mais fixos naquilo ali. E nós escolhemos esse tema para que possamos fazer uma reflexão e, na condição de criaturas, filhos de Deus, que nos concedeu a oportunidade
de tantas reencarnações nesse mundo de prova e de expiações, mundo de prova e de expiações, né? Que estamos sujeitos ainda a assistir por muitas vezes, até que o nosso mundo atual possa se transformar num mundo regenerador, onde aquelas criaturas dificílimas não tiver mais condição de permanecer no nosso meio, eles serão, eu não vou dizer nem deserdados, eu vou dizer, serão transferidos para mundos onde a sua condição fluídica seja inerente àquela mesma condição daquele ser espiritual. E aqueles que permanecer nessa terra já com a transferência para o mundo de regeneração, vai conviver com a sociedade melhorada. Por exemplo, vamos trazer essa condição de que nós estamos numa escola de primeiro grau, onde se trabalha o primeiro ano primário, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Cada ano ou cada encarnação, nós vamos praticando nossos estudos e vamos fazendo uma prova a cada período de reencarnação para ter a base de que nós podemos continuar dentro daquele mundo ou dentro daquela mesma escola. Se vamos subindo ano a ano, melhorando cada vez mais. Quando nós passarmos por todas essas provas, prezado irmão, estamos na condição de partir para outra escola mais avançada, não é assim? Nós não aprendemos já isso, através dessas aulas, né? Desse entendimento? Ora, mas aqueles irmãos que não assumiram a responsabilidade pela vontade do estudo, continuam atrasados, mas eles têm o mesmo direito de continuar estudando. Enquanto nós, que já avançamos, vamos para outra escola mais avançada. É uma condição dentro do próprio mundo. Se nós não assumimos a responsabilidade para conosco mesmos, ficamos atrasados. Mas Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, quer que todas as suas criaturas progridam, para que no amanhã ele esteja formado com o seu bom trabalho, com a sua boa remuneração por ter se sacrificado, ter recebido as aulas necessárias e ter concluído, num determinado tempo, a sua vitória com relação a essa mesma aprendizagem. E dizer, a partir de agora, pela minha responsabilidade, pelos meus cuidados, pelo o amor aplicado a mim mesmo, eu consegui sair da ignorância e hoje eu estou realmente
com toda a compreensão necessária para eu ter uma vida feliz. Mas também sem renegar aqueles que ficaram lá embaixo, porque também são filhos de Deus e que no amanhã eles vão alertar, eles vão ter a vontade de dizer assim: eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero me tornar uma criatura melhor. Eu também sou um filho de Deus. Portanto, prezados irmãos, é dentro dessa compreensão que Jesus pede a cada um de nós para amar os nossos inimigos. Que lição extraordinária! Amar os inimigos não é, portanto, ter uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater. Ao contato de um amigo, amar os inimigos é não lhe guardar ódio. Será que houve ódio nesse dia? Nem rancor. Será que houve o rancor? Nem desejo de vingança. É perdoá-los sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar. Com o bem que lhe advenha, é socorrê-lo, apresentando-se ocasião, é abster-se, quer por palavra, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhe sem o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Olha, prezados irmãos, esse tema nos faz um convite extraordinário, benéfico. É questão da nossa assimilação na condição de criaturas que já estudam o Evangelho, que está procurando assimilar esse mesmo Evangelho, que começa a atuar dentro da vontade amorosa, através do amor, e não esquecer a responsabilidade das horas, dos momentos em que nós estamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nas nossas orações, pedindo o bem-estar pelos nossos familiares mais próximos, mas nunca esquecer, prezados irmãos, aqueles que se dizem que são nossos inimigos. Porque, se assim fizermos, se assim tivermos a vontade de atender os ensinamentos de Jesus, esse é o nosso caminho, é o nosso caminho em busca da verdadeira felicidade. Nós não estamos nesse mundo apenas para gozar as maravilhas desse mesmo mundo,
Não estamos nesse mundo para preencher os nossos estômagos com os melhores alimentos, mas estamos nesse mundo para vivenciar as lições do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. É para isso que nós viemos à Terra, é por isso que nós estamos aqui. Eu estou falando isso com todo o fervor, com toda a compreensão. Eu não estou me julgando uma criatura amorosa com pensamento maior sobre todas as pessoas. Não, eu sou pequenino também. Muito me falta, prezados irmãos. Mas essa falta está dentro de mim, de alcançar cada vez mais, penetrar na vereda de Jesus, de avançar cada vez mais. Não sou totalmente feliz. Ainda devo passar por muitas provações, nesse mundo de provas, que ainda é um mundo de provas e expiações. Mas que esse caminho é de aprendizagem. Eu vou ter que desencarnar e que voltar novamente. Quem sabe se Deus vai me permitir que eu venha para esse mundo ou que eu vou para outro, mas talvez até mais atrasado do que a Terra, por uma necessidade. Não sei, Deus sabe. Agora, cabe a cada um de nós, através dessas situações que a televisão traz até nós, de não fazer o nosso julgamento direcionado às criaturas pelos seus erros e suas faltas. Mas, na nossa condição de aprendizagem, na nossa condição de vivência do Evangelho de Jesus, já possamos descer a nossa tela mental para a melhor reflexão possível dentro da nossa condição amorosa que já aprendemos. Então, prezados irmãos, ainda continuando, falta, meu Deus, quando eu estou numa fila de banco, demora muito, viu? Mas já vai 9 minutos apenas, mas eu vou correr aqui com o tema. Amar os inimigos é para os incrédulos um contrassenso, aquele que para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte pensa ele, e pode livrar. Daí o desejo de vingar-se, nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhes parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar o rancor em um secreto desejo de mal para o outro. Vejamos só, vamos fazer uma reflexão, uma análise, Prezados irmãos, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou a amar. Vamos aproveitar esta encarnação presente e dentro daquilo que nós já estudamos e o momento que nós estamos vivenciando na Terra, o clamor, a necessidade, a gritaria, as dores, sofrimentos diversos,
é porque cada um de nós estamos nesse mundo de provas e expiações para aprender as lições necessárias e fazer ela subir ao nosso pensamento, fazendo a nossa reflexão dessas mesmas lições para o nosso uso aqui na Terra, vivenciando o amor que Jesus já nos ensinou há tanto tempo, quando ele disse para a mulher samaritana, porque ela estava sofrendo, aquela mulher sofria pela ausência de amor de tantos outros naquelas terras. E Jesus pediu a ela que ela lhe desse um pouco de água daquele poço de Jacó para ele saciar a sede. E ela disse para ele: tu, que és um judeu, tu vem a mim pedir água? Então negou a água naquele momento. Mas Jesus disse: mulher, eu também tenho uma água, e se vós beber desta água, jamais voltarás a ter sede. Portanto, prezados irmãos, vamos beber da água que Jesus ofertou àquela mulher samaritana, com amor. Com a nossa aprendizagem nos dias atuais, com aquilo que nós já adquirimos, através dessa base fundamental, o Evangelho segundo o Espiritismo, e demais outros livros da codificação, possamos preencher o nosso ego com essa aprendizagem e saber perdoar aquela criatura porque é um aluno ainda atrasado, que ainda não conquistou as mesmas lições que ora nós estamos vivenciando. Amor e amor. Pelo amor, vamos relevar os nossos pensamentos ao Senhor do Universo, agradecendo a nossa presença física neste mundo de provas e expiações, agradecendo pelos estudos que estamos vivenciando, agradecendo pela vivência amorosa dos amigos presentes, da nossa carne de oração e trabalho e de todos aqueles que estão ligados a nós fraternamente. Então, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dás a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dás ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o medicamento, o amor, para que essa criatura, assim como nós, possam também crescer no caminho, nas veredas que Jesus pede, para que cada um de nós possamos penetrar no caminho do bem e do amor ao próximo. Que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, Ele que nos doou a vida, o nosso pensamento, o nosso eu espiritual, para que através desses instrumentos possamos, no futuro ainda distante, se tornar criatura
mais felizes e que os nossos irmãos mais atrasados também são filhos de Deus e um dia eles chegarão lá também, saciado com a água que Jesus ofertou à mulher samaritana. A todos, recebo o meu abraço fraterno, rogando ao Senhor a nossa fortaleza amorosa, através do nosso bem-estar, aqui e acolá, pertinho ou muito distante de nós. Até lá. Boa noite e desejo ainda um bom sono, um bom descanso nesta noite de hoje. A todos, muito obrigado pela atenção. Amém. Sim, Senhor.